Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite para todos. Vamos aqui mais uma aulinha. Aqui a gente vai fazer o estudo da cinética química, que é basicamente o estudo da velocidade das reações. Então o título já diz tudo, né? Faremos o estudo da velocidade das reações. Nós temos dois momentos para isso: fazer o estudo da análise quantitativa e fazer o estudo da análise qualitativa. O estudo da parte quantitativa, ele será feito uma boa parte nessa aula de hoje. Em uma outra parte a gente vai fazer em outro momento, tá? Bom, então vamos lá. Por que interessa a gente estudar isso? Porque nós estamos cercados, gente, de reações químicas. Então, por exemplo, você pega um alimento que você coloca na geladeira, basicamente você não quer que ele estrague. Então, você está tentando retardar a velocidade de decomposição dele. A partir do momento que esse alimento fica fora da geladeira, você esqueceu, a degradação vai ser muito mais rápida. Por exemplo, você pode colocar uma fruta dentro da geladeira, ela demora mais para estragar. Saiu fora da geladeira, aí a degradação vai ser bem mais rápida, ele vai estragar mais rapidamente, tá bom? Temos muitos outros exemplos. Por exemplo, vou escrever aqui ao lado, tá? Presta atenção aqui. Eu posso fazer essa reação que é gás hidrogênio gasoso mais oxigênio gasoso, ok? Isso aqui vai dar H2O gasoso, tudo bem? E aqui balanceando vai ter meio. Essa reação, por exemplo, ela é uma queima do hidrogênio e ela gera bastante vapor d'água. Então, esse vapor d'água que foi gerado aqui, ele pode ser utilizado, por exemplo, para impulsionar um foguete. A velocidade com que essa água é produzida interessa, então, a mim, me interessa para saber qual a velocidade com que esse foguete vai conseguir ser lançado, tá? Então, é uma reação importante para a indústria e também para essa parte de fabricação de foguetes, tá bom? De funcionamento, na verdade, dos foguetes, tá? Existem outros exemplos também. Você queimar um palito de fósforo, você precisa de uma faísca e essa reação acontece a uma certa velocidade, tá? Existem reações também que acontecem de maneira muito lenta, gente. Por exemplo, formação de estalactites. Você conhece o que é uma estalactite? Que são aquelas formações rochosas que você vê em cavernas que são pontiagudas. Aquelas formações elas se dão ao longo de muitos e muitos anos, tá? Então são reações mais lentas, tá? E existem reações também que são extremamente rápidas, como por exemplo as reações de explosão. Você faz a explosão de alguma coisa, é muito rápido, acontece em um lapso de tempo. Tudo bem? Beleza. Para entender isso aqui de forma bem didática, vamos partir do seguinte, presta atenção. As reações químicas acontecem assim, gente. Basicamente, você sai de reagentes e você chega onde? Em produtos, tá? Reagentes chegando em produtos. Bom, as moléculas de reagentes eu estou escrevendo aqui como uma bolinha preta, beleza? E as moléculas de produtos como uma bolinha vermelha. Bom, aí eu vou dar um zoom aqui para você acompanhar. Os reloginhos estão dizendo que o tempo está passando. Então começa a reação. Quando a reação começa, você tem somente bolinhas pretas. Passou um pouquinho mais de tempo, aí você passa a ter um pouco de bolinhas vermelhas. Quer dizer que começou a aparecer o quê? Os produtos. Então você tem uma diminuição do reagente e um aumento do produto. E quando você chega num tempo mais avançado, você tem mais diminuição de reagente e mais aparecimento do produto. Então, o que a gente pode concluir? A gente conclui o seguinte, que é esperado em uma reação química, de uma maneira geral, tá? Isso aqui, é esperado que você tenha, presta atenção aqui, uma diminuição de reagentes ao longo do tempo e uma formação de produtos ao longo do tempo. Tudo bem? E aí a gente pode colocar isso graficamente. Graficamente ficaria da seguinte maneira. Vou construir um gráfico aqui, eixo Y e eixo X, que vai ser o seguinte, aqui, gente, no eixo Y, nós vamos ter número de moléculas, tanto de reagentes como de produtos, tá? E aqui no eixo Y, nós vamos ter o tempo transcorrido, que eu vou colocar em segundo, mas pode ser em outra unidade também. E basicamente nós teremos duas curvas, alguém que diminui e alguém que aumenta. Isso já é importante para a gente, tá bom? Quem é que está aumentando aí? Tem que ser os produtos, gente. São os produtos que aumentam ao longo do tempo. E quem é que está diminuindo? São justamente os reagentes. Os reagentes, eles diminuem ao longo do tempo. Então, isso já é importante para as provas de vestibular. Você saber quem é que está em diminuição e quem é que está em aumento, tá? Então, por exemplo, se eu tivesse uma reação como essa aqui, olha aqui em cima, N2 gasoso, tá? Aí eu coloco mais 3H2 gasoso. Aí isso aqui vai dar 2NH3 gasoso. Isso é o que a gente chama de síntese de Haber-Bosch, tá? É a síntese da amônia.
Bom, o que eu espero, se eu fosse analisar isso graficamente? Eu esperaria que o nitrogênio sofresse diminuição, que o hidrogênio também sofresse diminuição e que, consequentemente, a amônia aumentasse. Tudo bem? Justamente porque você tem reagentes diminuindo e os produtos aumentando, tá? Quando você tem dois reagentes, é importante você saber o seguinte, ó. Aquele que tem mais mols, então deixa eu marcar aqui para você, ó. Esse aqui que tem 3 mols, ó, ele tem mais mols do que o N2, que só tem 1. Aquele que tem mais mols, ele apresenta velocidade de decomposição maior, afinal tem mais mols dele. Então ele decompõe mais rapidamente, tudo bem? Do que o nitrogênio. Então se eu fosse montar um gráfico disso, ó, aí eu vou colocar aqui o mesmo esquema, ó, eixo Y, eixo X, tá? Aí eu vou colocar o seguinte, ó, o número de moléculas está pelo tempo, mesma coisa. Aí eu tenho que ter duas curvas descendo, ó. Então tem alguém descendo, opa, deixa eu colocar aqui, ó, tem alguém descendo, tem outro alguém descendo e tem que ter alguém subindo. Gente, quem está subindo? Quem está subindo, não há dúvidas que é o NH3, certo? Porque a concentração dele aumenta ao longo do tempo. E tem duas substâncias descendo. Qual é aquela que você está vendo que está descendo mais rápido? Não é essa curva de baixo aqui? Então, essa curva de baixo, eu posso te garantir que é o H2, porque ele tem mais mols. Então, ele já decompõe em uma velocidade maior. Nós teremos mais detalhes sobre isso daqui a pouquinho. E aquele que decompõe com a velocidade um pouco menor é justamente o nitrogênio. E eu sei disso basicamente fazendo uma análise dessas quantidades aqui. Ó. Aqui eu tenho 1 mol de N2 e aqui eu tenho 3 mol de H2, que é uma quantidade maior. Então a sua decomposição também vai ser maior. Tudo bem? Beleza, gente. Feita essa análise, a gente pode ser mais específico e também partir para uma análise ainda mais quantitativa, fazendo contas mesmo. Bom, a análise quantitativa é o seguinte, ó. Velocidade média de reagentes e produtos. Como é que a gente faz a conta? Como é que a gente faz os cálculos? Faça um paralelo com a física. Como é que você calcula a velocidade média na física? É a variação do espaço pela variação do tempo. Não faz sentido eu falar na química em variação de espaço, certo? Faz sentido eu falar em variação de quê? De quantidade. Então, presta atenção aqui, ó. A velocidade vai ser a variação de uma quantidade pela variação do tempo. E o que é essa variação da quantidade? A quantidade final menos a quantidade inicial. E o tempo é o tempo final menos o tempo inicial. Importante destacar o seguinte para vocês, gente. Essa quantidade, ela pode ser simplesmente trabalhada em massa, ok? Essa quantidade, ela pode ser trabalhada, por exemplo, em número de mols. E um fato bem comum é você trabalhar ela com uma concentração. E essa concentração, comumente, trabalha-se com ela em mol por litro, tá? Então, vamos colocar aqui um exemplo. Ó, se eu colocasse uma reação, e essa reação vai ser a seguinte, ó, eu tenho aqui gás hidrogênio, ou melhor, vou colocar H2O2, que é a água oxigenada, tá? Aí você tem água oxigenada e ela vai sofrer uma decomposição, certo? E a decomposição da oxigenada, ela vai dar água mais meio de oxigênio. Aí eu tenho coisas muito importantes para falar para vocês, tá? E aí eu vou montar basicamente uma tabelinha com vocês aqui. E essa tabelinha vai ser o seguinte, ó. Eu vou ter aqui o tempo transcorrido, ok? E aqui em cima eu vou ter justamente o que acontece com a concentração do H2O2 ao longo do tempo, tá? Então vamos lá, acompanha comigo. Tempo transcorrido pela concentração de H2O2. Então, olha só, eu tenho aqui no tempo zero, esse tempo, gente, vamos marcar aqui para vocês não se perderem. Esse tempo está em segundos. Deixa eu arrumar aqui. Então, tempo em segundos. Então, ó, eu tenho o tempo zero, aí depois eu vou ter 20 segundos de reação, depois eu vou ter 40 segundos de reação e eu vou agora a 80 segundos de reação. Aí eu começo, por exemplo, com H2O2, ó, na concentração de 5 mol por litro. Passou 20 segundos, ele vai para 3 mol por litro. Passou mais um pouquinho, mais 20 segundos, ele vai para 1 mol por litro. E aqui eu chego a 0,2 mol por litro. E são dados experimentais de uma reação que eu tenha feito, tudo bem? Aí deixa eu arrumar essa linha aqui do meio, para a minha tabela ficar bonitinha. Ó. Vamos fechar a tabela. Vou usar aqui minhas ferramentas mágicas que fazem linhas para mim.
Então, eu tenho uma tabela criada e a gente vai brincar com essa tabela aqui. Gente, a prova de vestibular, ou qualquer prova, qualquer exercício, pode brincar com vocês de pedir contas para vocês. Por exemplo, eu vou querer saber do H2O2 a seguinte pergunta. Qual é a velocidade de decomposição do H2O2 no tempo de 0 a 20 segundos? Então, deixa eu marcar para vocês, ó. De 0 a 20 segundos. Qual é a velocidade de decomposição? Aí você vai fazer aqui embaixo, ó. Então, vai lá, ó, velocidade média do H2O2. De 0 a 20 segundos. Então, você vai pegar a concentração final. Qual é a concentração final? Ó, 3 mol por litro. Menos a inicial, que é 5 mol por litro. Então, vai ficar 3 menos 5, ok? E aqui você vai dividir pelo tempo, que é 20 menos 0, que vai dar 20 segundos. Então, aqui vai dar 20 segundos. Então, dividido pelo tempo de 20 segundos, ok? Bom, aí eu vou fazer a conta. Ó. 3 menos 5, gente, dá menos 2. Deixa negativo mesmo, que daqui a pouco eu te explico isso. E aí eu vou dividir por 20. Beleza? Então, 3 menos 2 dividido por 20. Bom, aí se simplificar isso aqui, vai ficar menos 1/10, ok? E menos 1/10 é menos 0,1. Aí vamos usar as unidades. É menos 0,1 mol por litro, ok? Por segundo. Essa é a ideia. Professor, eu só não entendi uma coisa. Por que está negativo? Está negativo porque é um reagente entrando em decomposição. Então, esse sinal negativo aqui, ele basicamente só significa isso. Que ele está sofrendo um processo de decomposição. Tudo bem? Se você preferir, e também se você for estudar para alguns livros, pode ser que você veja que essa fórmula vai aparecer em módulo, só para ele sumir com esse negativo, aí ele deixa por sua interpretação, você fazer a interpretação dessa variação negativa como sendo uma decomposição, tá bom? Como sendo um consumo, pode ser uma decomposição, ou então você pode pensar em um consumo, porque não necessariamente a substância está sendo decomposta, né? Então, a decomposição barra consumo, tá? Gente, veja que eu fiz a conta de 0 a 20 segundos. A prova poderia ter perguntado para você, por exemplo, a variação aqui, ó, de 40 a 80 segundos. Aí sua conta mudaria. Ela poderia ter pedido o processo total, que é de 0 até 80 segundos. E assim você vai brincando de fazer contas, tá bom? Bem, aprender a usar a fórmula, a gente vai ver uma outra maneira que isso pode aparecer. Tá aqui, ó. Ele pode cobrar isso aqui de uma maneira gráfica. Agora eu coloquei uma reação genérica. A reação genérica é A dando B mais 2C, tá? E aí tem um gráfico para você que é mostrando a variação da concentração de A ao longo do tempo, e esse tempo está em minutos. Gente, basicamente eu quero saber o seguinte: qual é a velocidade de decomposição do A no trecho 1, no trecho 2 e no trecho 3, que já estão marcados aí no gráfico, tá? E aí eu tenho uma novidade para te apresentar ao final dos cálculos, tá? Então vamos começar. Eu vou começar colocando aqui, ó. Vamos lá, vem comigo, ó. Eu quero saber qual é a velocidade média do A no trecho 1. Então, a gente tem que ser bem específico, tá? Então, olha para o gráfico para mim. No trecho 1, o que nós temos aqui? Ele saiu de quanto? Ó, gente, ele saiu de 0,8, está acompanhando aqui, e foi para 0,5. E qual é o tempo? Aí, se eu puxar aqui, ó, eu vou descobrir que o tempo está aqui, ó. O tempo é de 10, tá bom? Então, vai lá. Então, vai ser final. Qual é o final? 0,5. Aí, eu vou pegar o inicial, que é 0,8, e dividir pela variação do tempo. A variação do tempo é o final, que é 10 menos o tempo 0, tá? Bom, vamos fazer essa conta? Vai ficar 0,5 menos 0,8. Eu vou fazer aqui na minha calculadora para não ter erro, para videoaula não ficar com erro, tá? Que vai ficar 0,3, eu vou dividir isso por 10, isso dá 0,03 negativo, apenas indicando um consumo. 0,03, aí a gente coloca assim, ó, mol, certo? Por litro vezes segundo, tá? Tem prova que pode colocar assim também para vocês, ó, menos 0,03, aí coloca assim, ó, mol por litro a menos 1 vezes segundo a menos 1, só porque eu trouxe esse litro lá para cima e esse segundo lá para cima também. Então, essa é uma opção. Gente, desculpa, eu coloquei mol por segundo, mas o tempo aqui, ó, ele está em minutos, tá? Então, deixa eu corrigir ali, ó,
pega a borrachinha, tira esse segundo daqui, aí coloca minuto, aí pega de novo a minha borrachinha, tira esse segundo daqui e põe em minuto, tá? Então, tá em minuto os meus dados. Minuto a menos 1, tá bom? Beleza, já calculei a velocidade média no tempo 1. Agora eu vou calcular a velocidade média do A na faixa 2, tá? Então vamos lá, acompanha comigo na faixa 2. Ele começa em quanto? Ó, ele começa aqui, vamos marcar aqui com 0,5, certo? E vai até esse ponto aqui que é 0,3. Então ele sai de 0,5 para 0,3. Então faz aí, final menos inicial. Então eu pego 0,3 menos 0,5 e divido pelo tempo. Agora, qual é o tempo? Atenção agora, o tempo está aqui, ó, é de 20, o tempo final, tá? E o trecho 1 começa no 10, então é 20 menos 10. Então vai ficar 20 menos 10. Gente, 0,3 menos 0,5 dá 0,2, ok? Aí 0,2 dividido por 10 dá menos 0,02, aí usando as unidades, ó, mol vezes litro a menos 1 vezes minuto a menos 1, tá bom? E agora vamos calcular a velocidade média do ar no trecho 3, tá? Gente, atenção para o trecho 3, ele começa aqui, ó, marcando para vocês com a quantidade 0,3, ok? E termina aqui, ó, com a quantidade 0,2, tá? Então vai ser 0,2 menos 0,3, final menos inicial. 0,2 menos 0,3 dividido pelo tempo. Aí qual vai ser a variação do tempo? Agora tem que tomar cuidado, ó. Vai ser aqui, vamos marcar aqui para vocês, ó, no tempo 20 até o tempo 30. Então vai ser outra variação de 10. Então só para ficar bonitinho, ó, 30 menos 20. 0,2 menos 0,3 dá menos 0,1, ok? Aí vai ficar menos 0,1. Aí eu vou dividir isso aqui por 10. Então, isso aqui dá menos 0,01, ok? Aí aqui, mol vezes litro a menos 1 e aqui, minuto a menos 1. Então, calculei a variação da velocidade em 3 trechos para que vocês observem o que está acontecendo, tá bom? Gente, aí você pode me fazer uma pergunta, e essa é a novidade desse pedaço da aula. Professor, beleza, você calculou aí a velocidade do A, e como é que eu calculo a velocidade do B? E como é que eu calculo a velocidade do C? Gente, aí tem uma novidade muito importante para trazer para vocês, que é a seguinte, ó. Você tem que saber que na cinética química, essa regra que eu estou escrevendo aqui embaixo do gráfico, acompanha comigo, ó, eu vou escrever a reação de novo, que é A dando B mais 2C. Então, B mais 2C. Você tem que saber da seguinte regra, que a velocidade, presta atenção, hein? Que a velocidade de reagentes e produtos ela é proporcional à estequiometria. Como assim? Olha aqui, gente, a minha reação está balanceada de 1 para 2. Então, se aqui tem uma velocidade V, aqui também vai ter uma velocidade V. Professor, não entendi. Simples, ó, concentração de 1 para 1. Então, se esse tem concentração V, esse aqui também vai ter, desculpa, se esse aqui tem velocidade V, esse aqui também vai ter velocidade V. Tá, mas olha só agora, ó. Olha a proporção aqui, ó, ela é de 1 para 2. Então, se aqui tem velocidade V, qual vai ser a velocidade que eu vou colocar aqui? Tem que ser o dobro. Então, aqui a velocidade vai ser 2V. Vamos colocar um exemplo? Eu estou analisando o trecho 1, tá? Então, olha só, qual é a velocidade que o A é consumido? Vou marcar aqui em cima, olha aqui em cima, era menos 0,03, certo? Então, aqui, ó, menos 0,03. Essa é a velocidade com que ele era consumido. Então, vamos colocar aqui, era menos 0,03, velocidade de consumo. Então, qual vai ser a velocidade de formação do B? Vai ser 0,03, é a mesma, só que positivo, de formação. E qual vai ser a velocidade de formação do C? É 0,03, só que vai ser vezes 2, então vai ficar mais 0,06, tá? Como eu já falei para vocês, gente, tem provas que vão simplesmente trabalhar esses números em módulo, aí você vai colocar 0,03 aqui e vai interpretar como consumo, aí você vai colocar esse aqui como 0,03 e esse aqui como 0,06 e vai entender esses dois valores como formações. Então, saiba do seguinte, velocidade de reagentes e de produtos, elas são diretamente proporcionais à estequiometria da minha reação. Tudo bem?
Beleza, gente? Com isso aí, tranquilo, né? É muita continha mesmo. Bem, ainda não finalizamos. A gente precisa falar sobre isso aqui, ó, sobre a velocidade média da reação. Como é que é a velocidade média de uma reação química? Aí aqui, gente, o papo é um pouco diferente. Qual a diferença que a gente estava falando? Olha só, eu estava falando aqui, ó, vou voltar lá no título, de velocidade média faço questão de destacar para vocês, ó, de reagentes e produtos, tá? Então aqui, por exemplo, eu calculei a velocidade média do H2O2, aqui eu calculei a velocidade média do A e te ensinei as proporções para você saber a do B e a do C. E a da reação global, como é que você vai fazer isso? Bom, então eu vou colocar o seguinte exemplo, ó, vai ser 2N2O5, aí vocês vão entender onde que nós chegaremos, tá? Aí 2N2O5 vai me gerar 4 vezes o NO2, tá? Mais o gás oxigênio, que é o O2, tá? E para a gente poder trabalhar com contas, eu vou colocar uma tabelinha, e a tabelinha vai ser o seguinte, ó, é a variação da concentração do N2O5, certo? E essa concentração aqui está sendo medida em mol por litro pelo tempo, ok? E o tempo está sendo medido em minutos. E eu já vou até fechar a tabelinha aqui para vocês, ó. Então, ela vai ser uma tabela bem simples, tá? Ela não vai dar muita margem de interpretação. E aí vai ser assim, ó. Eu vou ter aqui só dois tempos. Eu vou ter o tempo 0, tá? Então, o tempo 0 e o tempo 20 minutos. E a variação saiu de 6 mol por litro, ok? Inicial, e ela foi chegar em 2 mol por litro final, tá? Eu não preciso colocar a unidade aqui dentro, porque eu já indiquei ali do lado, né? Então 6 e aqui foi para 2. Primeira coisa que eu quero saber de vocês, antes da gente falar da velocidade média da reação em si, estou falando só de reagente. Qual é a velocidade média de consumo do N2O5? Então eu vou colocar aqui ao lado, acompanhe aqui comigo, tá? Então, ó, velocidade média do N2O5. Aí você vai ter que pegar a variação. Aí qual vai ser a variação da concentração? Tá aqui, ó, 2 final e 6 inicial. Então vai ficar 2 menos 6, ok? E eu vou dividir isso pelo tempo de 20 minutos. Gente, 2 menos 6 dá menos 4, ok? Eu vou dividir 4 por 20 e dá 0,2. Então, a velocidade é de menos 0,2, aí eu coloco mol por litro a menos 1 e aqui minuto a menos 1. Tudo bem? Aí lembrando que esse sinal negativo é só para indicar o consumo do meu reagente. Beleza, você acabou de aprender, então você vai conseguir me responder. Como é que seria, então, a velocidade média do NO2? Tá, então tá simples, quer ver? Ó, se eu falar que a velocidade aqui é uma velocidade V, ó, aqui eu vou chamar de velocidade V, então aqui tem que ser 2V. Por quê, professor? Porque aqui está 2, ok? Para 4 é o dobro, por isso que a velocidade do NO2 tem que ser o dobro, só que é uma velocidade de formação. Bom, e se aqui a proporção agora para o O2, ó, atenção, vou circular aqui. Se aqui está 2 e aqui tem um só, né, porque quando não aparece tanto é como se tivesse 1, então a velocidade de formação do 2 tem que ser metade. Então, se a velocidade aqui ela estava sendo trabalhada como V, então lá para 2 eu vou colocar ela como V sobre 2, que é metade. Então vamos colocar aqui agora embaixo. Então qual vai ser a velocidade média do NO2? Vai ter que ser o dobro, só que positivo porque é uma formação. Então 0,4, aí coloca mol por litro a menos 1 e aqui minuto a menos 1, ok? E de quebra a gente vai fazer o seguinte, qual é a velocidade média do O2? Ela vai ter que ser metade, metade 0,2 é 0,1, certo? Então vai ficar mais 0,1, aí coloca as unidades, ó, mol por litro a menos 1 e aqui a minuto a menos 1. Então, olha só, o que nós fizemos aqui nesse pedaço da aula? Calculamos a velocidade média do N2O5, certo? Por dados da tabela. Aí de quebra, a gente conseguiu calcular a velocidade média do NO2 e depois a velocidade média do O2, que é de reagentes e produtos. Agora, atenção, eu vou escrever uma fórmula e vou colocar na prática. Gente, quando você calcula a velocidade média da reação como um todo, aí é diferente.
Como é que você calcula a velocidade média da reação? Basta você pegar a velocidade média dos seus reagentes e dividir pelos seus coeficientes estequiométricos. Então, por exemplo, eu vou pegar a velocidade média do N2O5 e vou dividir pelo seu coeficiente estequiométrico, tá? O que é o coeficiente estequiométrico? É isso que eu estou marcando aqui em cima, ó. Atenção aqui em cima, na reação, esse é o coeficiente estequiométrico dele, ó. Aqui é 2, desse aqui é 4 e desse aqui é 1. Certo? Esses são os coeficientes estequiométricos. Bom, então vamos fazer? Assim que se mede a velocidade média da reação. Eu pegar a velocidade média individual e dividir pela velocidade e dividir pelo coeficiente estequiométrico. Então eu vou pegar a velocidade média do N2O5, daqui a pouco eu coloco valores e vou dividir por 2. Gente, esse valor vai ter que ser igual à velocidade média do NO2, ok? Só que dividido por 4. Aí você vai ver que vai coincidir o valor, porque eu estou falando da reação, que vai ter que ser igual à velocidade média do O2, tá? Dividido por 1, que é o coeficiente estequiométrico dele, tá? Aí, gente, nesse caso aqui, eu particularmente gosto de trabalhar em módulo, porque quando a gente fala da reação como um todo, a gente não fala necessariamente de consumo ou produção, é a velocidade média da reação como um todo. Então, vamos substituir os dados. Então, qual vai ser a velocidade média da reação? Então, eu coloco assim, ó, velocidade média da reação. Gente, qual a velocidade média do N2O5? Eu calculei aqui em cima, ó, ela vale 0,2, beleza? Então eu vou colocar aqui já em módulo 0,2, tá? Aí dividido por quanto? Por 2. Quanto é que isso vai dar? 0,2 dividido por 2, isso vai dar 0,1, tá? Bom, vamos conferir de um outro jeito? Faz a seguinte conferência. Qual a velocidade média do NO2? Ela foi calculada aqui, ó. Ela vale 0,4, eu marquei para você. Então, ela vai valer 0,4, ok? E eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 4. Gente, 0,4 por 4 dá 0,1. Isso vai ter que ser igual. Qual a velocidade média do O2? É 0,1. Ó, nós tínhamos calculado bem aqui, ó. 0,1. Aí eu vou pegar 0,1 e vou dividir por quanto? Por 1, certo? E isso aqui também vai dar igual a quanto? 0,1. Então, veja o seguinte, que a velocidade média da reação, pensando no processo total, ela vale 0,1 para os 3 casos. Então, basta para você calcular a velocidade média da reação, você calcular a velocidade média de qualquer um dos reagentes ou produtos e dividir isso pelo seu coeficiente estequiométrico. E a unidade vai ser exatamente a mesma, neste caso aqui vai ser mol, certo? Por litro, por minuto. Mol por litro por minuto. Tudo bem? Beleza, para finalizar nossa aula, a gente vem para isso aqui, ó. Tem uma outra coisa que nós chamamos de velocidade instantânea de uma reação. O que é uma velocidade instantânea? Então, eu coloquei aqui um exemplo que é uma reação de decomposição do NO2, ó. Você tem aqui o NO2, aí você decompõe ele a partir da radiação solar. Tá, o NO2 ele é liberado em escapamento de carro, um poluente atmosférico, e a sua decomposição dá o NO mais o O, tá? Bom, aí tem um gráfico aqui. Esse gráfico é um gráfico de variação da concentração de NO2, só que toma cuidado com isso aqui, ó, vezes 10 a menos 10, tá? Então está multiplicado por 10 a menos 10. Pelo tempo, tá? E esse tempo aqui, ele está sendo analisado em segundos, tá? Então isso aqui, deixa eu colocar aqui o gráfico para ficar certinho. Então o tempo aqui em segundos, tá? O que é a velocidade instantânea? A velocidade por um instante, gente, num pequeno momento, um lapso de tempo, quando o tempo se aproxima de zero, num instante só. Aí deixa eu colocar a curva aqui. A curva de decomposição dele vai ser a seguinte, ó. Então ele fica assim. Aí, por exemplo, vamos supor que eu queira saber a velocidade de decomposição onde eu estou circulando aqui, ó, exatamente aqui no tempo de 60 segundos. A velocidade instantânea, naquele tempo, como é que eu faço? Aí você vai ter que usar uma reta tangente. Aí, em cima dessa reta tangente que você fez, você vai tentar traçar um triângulo retângulo para te ajudar, eu já vou te explicar como. Então, eu vou pegar os limites da minha reta, basicamente, e fazer o seguinte, ó, eu puxo daqui, certo? Não precisa ser com perfeição, tá? Mas se você tentar pegar ao máximo os limites do seu triângulo, da sua reta,
vai ficar mais fiel à sua conta, tá bom? E aí, basicamente, a gente vai pensar nesse ângulo aqui, ó, nesse ângulo alfa. E se a gente fizer a tangente do ângulo alfa, aí você lembra como é que faz uma tangente mesmo? É você pegar o cateto oposto, certo? E dividir pelo cateto adjacente. Então, é cateto oposto sobre o cateto adjacente, tá? Por que isso vai me entregar a velocidade? Simples, gente. Olha aqui que eu vou marcar para você para a gente fazer a conta. Aqui. O cateto oposto é isso aqui, concorda? E isso pode ver que é a variação do quê? A variação da concentração. E o cateto adjacente é isso que eu estou marcando aqui para vocês, ó. E é a variação do tempo. Então, eu estou fazendo a variação da concentração pela variação do tempo, só que para um instante. Por isso que a tangente de alfa vai me entregar a velocidade, ok? Então, vamos lá, vamos fazer a tangente do meu ângulo alfa. Então, continuando as contas aqui do lado, ó. Quanto é que vale o cateto oposto? Aí você pode ver que aqui, ó, nós temos praticamente, deixa eu marcar aqui para vocês, ó, nesse ponto aqui, ó, nós temos um pouco mais que 6, ok? E eu vou considerar, no olhômetro mesmo, não tem jeito, 6,2, ok? Lembra que está todo mundo multiplicado por 10 a menos 10, ó. Está multiplicado por 10 a menos 10 aqui. Então, é 6,2 vezes 10 a menos 10. E esse ponto aqui, ó, que está um pouco acima do 3 também, que eu vou considerar como 3,2. Então, 6,2 vezes 3,2 vezes 10 a menos 10, ok? Aí eu vou dividir pelo cateto adjacente, que em outras palavras é a variação do tempo. Então, observe o seguinte, ó. Esse ponto final aqui é 80, tá? E esse ponto aqui é praticamente 40. Então, eu vou considerar como sendo 80 menos 40, que vai dar 40. Então, a tangente de alfa vai ser igual a quanto? Aí, vamos fazer aquela conta ali, ó. Se eu pegar 6,2, certo? Ali em cima, e eu tirar 3,2, dá 3. Então, vai ficar 3 vezes 10 a menos 10. E aí, você vai dividir isso por 40, ok? Bom, eu vou usar a calculadora. Se eu pegar 3 e dividir por 40, dá 0,075, ok? Vezes 10 a menos 10. Então, tangente de alfa vai ficar, aí ajustando ali as potências, vai ficar 7,5, tá? Aí a direita diminui, certo? Aí 10 a menos 12, ok? E como eu já havia falado para vocês, ó, esse alfa, a tangente de alfa que eu acabei de calcular aqui, o que ela está determinando para mim? Ela está determinando a velocidade, só que a velocidade naquele instante, que nós chamamos de velocidade instantânea, tá? Então, a unidade vai se manter. Como lá está em mol por litro, então vai ficar mol por litro a menos 1, ok? E o tempo, aquele tempo está em segundos, tá? Aí, segundo a menos 1. Tranquilos? Então, beleza, gente, esse é um método da velocidade instantânea, não é muito recorrente em prova, mas se a prova decidir apelar com vocês, aí você também apela para a prova, beleza? Vamos estudar, façam muitos exercícios, grande abraço para todos e até a próxima.